acabamos de ler um texto que vai dizer 6 dias depois. 6 dias depois. Depois de quê? 6 dias depois de quê? O contexto vai nos explicar. Depois de Jesus ter falado algo para seus discípulos. Jesus quer dizer para os discípulos: eu não obriguei vocês a me seguir. Eu não obriguei vocês a me seguirem. Vocês me seguiram porque vocês quiseram. Aí o que Jesus vai dizer? Jesus vai dizer: quem quiser vir após mim, após Jesus Cristo, ele diz, não é da forma que vocês querem, não é como vocês pensam. Quem quiser vir após mim, disse Jesus, negue-se a si mesmo, negue-se as suas vontades, tome a sua cruz e depois siga-me. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo que se eu me disponibilizo a segui-lo, quem? A Jesus Cristo, eu devo entender que eu não devo seguir da forma que eu acho que eu devo seguir. Se eu me disponibilizo a seguir o mestre da escola da vida, eu tenho que me despedir de todas as minhas razões próprias e entender que o que deve governar as minhas motivações é as leis do reino de Deus. E ele diz, eu não obrigo vocês a me seguir. Quem quiser seguir a Jesus, ele diz, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz. A cruz tua é tua, da teu irmão é do teu irmão. É uma cruz individual para cada um. Quem quiser seguir a ele diz, tome a tua cruz. Evangelho tem cruz. Evangelho tem cruz. E ele vai dizer, se quer seguir-me, tome a tua cruz. A cruz é tua. A cruz é tua, não a do teu vizinho. A tua cruz é tu que tem que tomar, é tu que tem que carregar. E depois que tu tomar a tua cruz, tu segue. E somos salvos não pela cruz que carregamos, mas somos salvos pela cruz que Jesus carregou. Não achemos que somos salvos pela cruz que carregamos, porque salvação não é mérito, salvação é fé e crer. Já foi pago, ele pagou a dívida por nós. Quem entendeu, diga amém? Amém. Depois de 6 dias falar isso, 6 dias se passaram. Aí depois que se passou 6 dias, ele diz assim, Pedro, Tiago e João, me acompanhem. E o texto vai dizer, 6 dias depois, tomou Jesus. Tomar é pedir. Tomar é pedir. Tomar é pedir. Pedir é tomar? Hã? Tomar é pedir? O que pedir é tomar? Tomar é pegar. Pedir é... Passa esse microfone comigo, não. Pode me dar um pouco, tá bom? Isso é pedir. Agora tomar é... Tomar é isso. Jesus está dizendo, tomou Pedro, Tiago e João. Mas e aonde? Vamos no monte. Quando Jesus chega no monte, ele vai com uma finalidade, ele vai para orar. Ele vai para orar. Jesus começa com 70, ele começa com 70. Dá poder aos 70 e diz, vai. Os 70 vão. Dos 70 reduziu para 12. Um traiu, ficou com 11. Depois dos 11, ele tinha 3 mais achegados. Participou de umas intimidades poderosas com Jesus. Viram Jesus ressuscitar, viram Jesus multiplicar, viram Jesus acalmar a tempestade. Esses 3 foram mais achegados a Jesus. Quem são eles? A Bíblia dá o nome: Pedro, Tiago e João. E Jesus toma eles e leva para o monte para orar. Eu não encontro na Bíblia Sagrada os discípulos pedindo Jesus para ensiná-los a pregar, mas eu encontro na Bíblia Jesus, os discípulos dizendo, ensina a orar. Jesus me
ensina a orar, eu não encontro nos evangelhos sinóticos os discípulos pedindo, Jesus me ensina a pregar, mas eu encontro nos evangelhos os discípulos dizendo, Jesus, ensina-nos a nós a orar como João Batista ensinou os seus discípulos a orar. Aí Jesus diz, tá bom, vocês querem que eu ensine vocês a orar? Sabe por causa de quê? Porque para os discípulos orar era mais difícil do que pregar. Para os discípulos que caminharam com Jesus, orar era mais difícil do que pregar. Aí Jesus vai ensinando, quando vocês orarem, orareis assim, Pai nosso que estás, daí vocês já sabem. E ele vai dizer assim, ó, quando for orar, entra no teu quarto, e teu pai que te vê em oculto, num ponto cego, que tu pensa que não está te vendo, não está te enxergando, ele sabe quantos fios de cabelo tem na tua cabeça, ele sabe o que tu está pensando, o que tu pensou ontem, esse mesmo horário, ele sabe o dia que tu nasceu, ele estava na caneta que teu pai pegou na maternidade, quando tu nasceu, que ele foi assinar o teu nome, ele está em todos os momentos da tua vida, ele sabe de tudo. Ele está dizendo, ele que te vê em segredo, em secreto, ele vai te recompensar. Aonde? No teu quarto, quando tu estiver lá no seu momento de intimidade com ele te recompensará. Na oração, é melhor ter na oração um coração sem nenhuma palavra do que muita palavra sem nenhum coração. Na oração é melhor ter um coração sincero do que muitas palavras. Porque tem muita gente que tem muita palavra na oração, mas não tem coração. E quando Jesus ele vai ouvir as nossas orações, ele começa de dentro para fora você chegando. É por isso que ele está dizendo, lá no teu lugar da intimidade, no quarto, onde ninguém entra, é lá que ele está. Ele está dizendo, eu te enxergo na tua intimidade, e é na tua intimidade de oração que ele resolve te recompensar. Só que aqui, estou dando uma introdução para tu entender o porquê no sentido da oração, o significado da oração e o que temos que ter na oração. Coração sincero. Porque tem muita gente que fala muita coisa, mas no sentido de falar, o Senhor não encontra nem 10% de sinceridade nas palavras. Aí agora ele está levando o discípulo para o monte, e depois de pregar acerca da responsabilidade de tomar a cruz e de um ato voluntário de segui-lo, não segui-lo cheio dos nossos achismos, das nossas condições. Não, eu só sigo se for dessa forma. Então não serve. Tem que ser como ele quer, da maneira que ele quer, da forma que ele quer. Se sujeitando ao reino. Não é o reino que tem que se sujeitar a nós. Aí ele toma o discípulo quando ele está orando. Acontece algo fenomenal que os judeus ortodoxos vai dizer. No comentário judaico, David ele vai dizer que aconteceu algo fenomenal. O quê? Uma transfiguração. E nessa transfiguração, quem está lá? Pedro, Tiago e João. E algo me confronta nesse texto. E você deve perguntar para o texto: o que é isso? Quem aparece nessa transfiguração? Moisés e Elias. Quem é que aparece na transfiguração? Duas autoridades que marcaram a sua geração no Antigo Testamento. Mas espera aí, nem Pedro, nem Tiago, nem João viveram, e nem Jesus, no seu ministério humano, viveu na geração de Pedro, Tiago, de Moisés e Elias. Pedro, Tiago e João e Jesus, na sua forma humana, não viveram na dispensação de Moisés e nem Elias. E como que eles sabem que é Moisés e Elias que estão ali?
Isso deve ser pensado, né? Peraí, eles não viveram na geração de Moisés e nem de Elias, como é que eles sabem que é Moisés e Elias, cara? E diz que com aquela transfiguração, as vestes de Jesus se tornaram brancas, a sua face brilhava como o sol. Pedro se maravilhou. Pedro era abençoado. Pedro disse: Senhor, vamos pegar uma lona e vamos fazer 3 tendas, uma para Moisés, uma para Elias e uma para o Senhor. Não se preocupa com a gente não, que a gente fica até aqui do lado da fora da tenda, mas essa glória tem que estar aqui, essa glória tem que continuar aqui. E o texto bíblico vai dizer que no meio, quando eles acharam que aquela glória toda era maravilhosa, ainda veio mais. Veio uma nuvem, o texto vai dizer, e uma nuvem desceu. A nuvem desceu. E a Bíblia vai dizer que quando a nuvem desce, o texto vai dizer que da voz daquela nuvem bradou uma voz. E quando aquela voz bradou, os discípulos caíram com o rosto em terra, no chão. Eles não conseguiram ficar de pé diante da glória daquela nuvem. E eles se prostraram. E a voz daquela nuvem deu medo em Pedro. E a Bíblia vai dizer que ele caiu com medo, com o rosto em terra. E a Bíblia vai dizer que da voz da nuvem, teologicamente falando, essa nuvem, ela é aquilo que nós chamamos de teofania. Repita comigo: teofania. Está abaixo: teofania. Teo, Deus, fania, revelação. Deus se revelando em forma de algo. Deus quis se revelar através de uma nuvem. E a voz de Deus, a presença de Deus, fez com que os discípulos que estavam em pé, olhando Jesus transfigurado, olhando para Moisés, olhando para Elias, maravilhados, querendo fazer 3 tendas. Quando a nuvem desce, a Bíblia diz que eles não ficam em pé, eles caem com o rosto em terra. E de dentro da nuvem ecoou uma voz dizendo: esse é o meu filho amado, a ele escutai. Está ali Moisés. Quem foi Moisés? Legislador de Israel. Moisés estuda 40 anos, vive 40 anos na maior potência mundial dos tempos bíblicos, a saber, o Egito. Estuda nas melhores escolas. Lá em Atos capítulo 7 vai dizer que ele foi instruído em toda a ciência da sua época. Inteligentíssimo, homem hábil, homem águia. Ele era inteligentíssimo. Estudou 40 anos no Egito. Só que tem 2 homens, um hebreu e um egípcio, eles entram em contenda. O egípcio mata o hebreu, aliás, maltrata o hebreu. Moisés vai lá e mata. Ele mata o egípcio. E a Bíblia vai dizer que após ele matar, ele escondeu o corpo daquele egípcio. Irmão, quem foi que entregou Moisés para Faraó? Quem foi que entregou Moisés para Faraó? O próprio egípcio que ele defendeu. Não estou entendendo. Cuidado em tu comprar guerra de alguém. Porque às vezes tu vai comprar guerra de alguém, aquele alguém que tu comprou a guerra vai te entregar para Faraó. Quem entregou Moisés para Faraó foi o próprio egípcio que ele defendeu. Mas já estava no plano de Deus, porque a graça de Deus empurrou Moisés para fora do Egito. Moisés passa 40 anos no Egito. Depois ele sai do Egito fugitivo, passa 40 anos na casa de Jetro, estudando, melhor dizendo, cuidando de ovelha. E depois que ele está 40 anos cuidando de ovelha, o Senhor diz para ele agora: volta para o Egito, porque da mesma forma que eu te tirei do Egito para tirar o Egito de dentro de você, agora eu vou te levar para o Egito para tirar o povo do Egito e eu tirar o Egito de dentro desse povo. O maior desafio de Deus não foi ter permitido que o povo saísse do Egito, foi fazer o Egito sair de dentro do povo.
continua sendo o maior desafio da igreja. Não é tirar a igreja do sistema mundano, é tirar o sistema mundano de dentro daqueles que são lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Então esse é o Moisés que está no Monte da Transfiguração. É o Moisés que Deus tira-o do Egito para tirar o Egito de dentro dele, para depois levá-lo para o Egito. Tirar um povo de dentro do Egito e Deus tirar o Egito de dentro do povo. Esse é o Moisés. Que Moisés é esse que está no Monte da Transfiguração? É aquele que não basta só sair do Egito, tirar o povo do Egito. Quando Deus tira o povo do Egito, Deus fala para Moisés: o povo está se sentindo livre. Maior expectativa de um prisioneiro é quando ele é livre. Aí ele diz assim: agora eu posso fazer o que eu quero. Eu posso ir aonde eu quero, que agora eu estou livre. Maior expectativa de um prisioneiro, ele está livre para ir aonde achar, onde bem quer. Só que eu aprendo uma lição aqui com Moisés. Quando Deus tira o povo do Egito, Deus fala assim: Moisés, sobe para o monte. Quando Moisés sobe o monte, o texto bíblico vai dizer que o próprio Deus escreveu com o seu dedo na pedra o decálogo, os 10 mandamentos, e disse assim: entrega para o povo. Sabe por quê? Porque liberdade sem disciplina leva o homem, leva a mulher, leva o jovem, leva a criança, leva o adulto, leva um país à ruína. Vou repetir: liberdade sem disciplina leva um país à ruína. Deus tira o povo do Egito e diz assim: agora Moisés sobe o monte, porque eu vou te entregar um mandamento, porque eles têm que ser livres, mas livres com disciplina. Esse é o Moisés que está aqui nesse monte da Transfiguração, com Jesus, Pedro, Tiago e João e Elias. Irmãos, a Bíblia vai dizer que no Egito não houve homem como Moisés, que fez tantos sinais e maravilhas no Egito como Moisés. Só que no Monte da Transfiguração, aqui em Mateus capítulo 17, também está Elias. Quem é Elias, irmãos? Irmãos, esse rapaz foi muito audacioso. Olha para cá. Elias foi um homem que disse assim: segundo a minha palavra. Ele nem usou a palavra de Deus, ele disse: segundo a minha palavra, não vai chover. Ele falou aqui, Deus assinou lá e confirmou aqui. Deus fechou a terra, o céu, 3 anos e meio não choveu. Elias é um cara que zombou dos profetas de Baal e de Azera. Ele sentou e ficou zombando: vai, clama ao Deus de vocês aí, vai, pesa, talvez ele está dormindo, desperta ele aí, vai, e os camaradas fazendo um monte de coisa, e Elias rindo, vai. E eles ali: não caiu um fogo não aconteceu nada, então agora deixa eu me dar essa oportunidade. Quando der a oportunidade, ele disse: dá licença, profeta de Baal, de Azera, fica em pé olhando para ver o que vai acontecer. E ele vai, repara o altar. Ele repara o altar que estava quebrado. E ele começa a organizar o altar. E diz que quando ele organiza o altar, ele clama ao Deus que fez os céus e a terra. E a confirmação dele reparar o altar que estava quebrado, Deus desceu um fogo do céu que lambeu a água que estava sobre o altar e consumiu o sacrifício. E Deus mostrou para os profetas de Baal e de Azera que Deus é aquele que responde com fogo. Esse é o Elias que está aqui no Monte da Transfiguração com Jesus, Pedro, Tiago e João. Quem é Elias? Elias é aquele que deu desgosto com a morte. A depressão até pegou ele, mas a morte, ele deu desgosto com a morte. Porque se a morte matou Adão, a morte bateu no peito e disse: matei Adão. A morte bateu no peito e disse: matei Caim. Matei Abel. Matei Eva. A morte bateu no peito e disse: matei Noé. A morte bateu no peito e disse: matei o pai da fé, Abraão. A morte bateu no peito e disse: matei Isaac, matei Jacó, matei Davi, matei Sansão. A morte bateu no peito e disse: matei. Mas quando chegou em Elias, a morte disse: eu matei não. Elias é um homem que deu
desgosto para a morte, porque quando a morte queria chegar próximo dele, veio uma carruagem de fogo e disse assim: a morte não vai te pegar não, vem para cá, só para cá. Esse é o Elias, que está no monte da transfiguração. Moisés representa a lei mosaica, Elias representa os profetas, Jesus é tudo aquilo que foi falado nos lábios de Moisés na lei mosaica, é o cumprimento de tudo aquilo que os profetas do Antigo Testamento falaram, e ele está nesse monte da transfiguração. E quem é os discípulos? É a igreja, é todos aqueles que se condicionam a tomar a sua cruz e seguir a Jesus, e a voz do céu bradando, dizendo: se vocês tiverem que ouvir alguém, ouve a Jesus Cristo, porque tudo que Moisés falou na lei mosaica, tudo que os profetas falaram no Antigo Testamento, apontaram para ele, Jesus, o Filho de Deus, que veio tirar o pecado do mundo. Aí a pergunta que requer uma resposta: tá bom, Moisés falou, Elias falou, os discípulos falaram, mas o que Jesus falou? O que Jesus falou que é digno de merecer a nossa total atenção? O que Jesus disse a ponto de Deus dar testemunho dele, dizendo: ele é meu filho, ele, vocês devem ouvir. O que Jesus disse que é digno de nossa atenção diante do mundo que nós vivemos, de um sistema de ciência acelerada, onde muitas vozes querem atrair a nossa atenção? Passa-se séculos e séculos e eu ainda escuto a voz daquela nuvem que desceu dizendo: se vocês devem ouvir alguém, ouve a Jesus Cristo, Filho de Deus, ouve, escutai ele. O salmista disse uma coisa, disse Deus. Deus só disse uma vez, mas ele ouviu muito bem. Se ouvi duas, ele falou uma. Que todo poder pertence a ele, ao Deus que fez os céus e a terra. O que Jesus disse que é digno de nossa aceitação? Sabe o que ele disse no começo do seu ministério? É chegada a hora, é chegado o momento, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O que Jesus disse que é digno de nós ouvi-lo? Bem-aventurados são os que choram, porque serão consolados. O que Jesus disse que é digno da nossa atenção e a nossa aceitação? Ele disse que ele é o caminho, ele não é o atalho não, ele é o caminho, ele não é a meia verdade, ele é a verdade por completa, ele não é a meia vida, ele é a vida, é o caminho, é a verdade e é a vida. Glória a Deus. Ele vai dizer: ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Ele ainda continua sendo a BR que conduz o nosso espírito a chegar ao Deus Pai. Existem muitas vozes por aí querendo atrair a nossa atenção, querendo segurar a nossa atenção para nos transmitir alguma coisa, e muitas das vezes nós deixamos ser atraídos por muitas vozes ecoando por aí, nesse sistema que nós vivemos, nesse mundo que nós vivemos, mas ainda parece que eu ainda ouço essa voz da nuvem dizendo: esse é o meu filho amado, a ele escutai-o. O que ele disse? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se eu creio, eu devo continuar crendo, porque o dia que eu disser que creio nele, e se porventura deixar-se me abraçar da minha consciência por aquilo que nós chamamos, que a Bíblia diz de apostasia. O que é apostasia? Apostasia é o abandono da fé. É alguém que uma vez disse que tem fé, mas deixou a sua
alma, a sua consciência ser atraído por alguma coisa que fez ele ou ela abandonar essa fé. Aí é que o texto diz que Deus enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Eu vejo nesse verso de João 3,16 o amor de Deus junto com a justiça. O amor e a justiça de mão dadas. O amor e a justiça de Deus de mão dadas. Tu crê em Jesus? Creio. Então continua crendo, porque o dia que deixar de crer, a gente perece. O que Jesus disse que merece a nossa atenção? Ele disse, existem 2 caminhos e 2 portas. A porta larga onde muito se conduz nesta vida. Mas o Evangelho de Jesus ainda continua sendo estreito. Ainda é tomado à força. Reino de Deus ainda é tomado à força. Glória a Deus. Aonde nós vamos, existem algumas vozes querendo persuadir. Faculdade, pré-vestibular, trabalho, cursos. Sempre tem algumas vozes querendo persuadir a nossa atenção e querendo atrair a nossa consciência para nos fazer segui-los através da sua razão apresentada. Mas no monte da transfiguração, aonde Jesus toma Pedro, Tiago e João, desce uma nuvem teofânica, a presença de Deus se manifestando naquela reunião, dizendo: vocês no decorrer da caminhada de vocês vão ouvir muitas vozes, mas permaneça dando a tua total atenção a Jesus Cristo, porque Ele é o Filho de Deus que morreu a nossa morte. Aleluia. E assumiu a nossa culpa. Aleluia. Todas as vezes que eu olho para o sacrifício de Cristo Jesus, eu me constranjo, porque Ele morreu a minha morte para que eu vivesse a sua vida. Isso não é diferente contigo, não. Ele morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a sua vida. Ele se entregou por nós. Tu acha que aquela cruz era dele? Não, aquela cruz era minha, aquela cruz era tua. Mas Ele, sabendo que nós não tínhamos capacidade moral, intelectual, espiritual para sermos um sacrifício perfeito, Ele resolveu se fazer homem e descer, tomar forma de servo. E em contrapartida, o diabo, eu disse quem? Eu disse quem? Eu disse quem? O diabo quis subir. Subirei ao céu e tomarei o lugar de Deus. Aí Jesus olhou assim do céu: tu quer subir? Então eu vou te dar uma lição. Tu quer subir? Aí Jesus vai dizer: como um relâmpago, eu vi o diabo ser lançado de alto a baixo. Depois que ele foi lançado de alto a baixo, a Bíblia vai dizer: Jesus desceu. Vou te dar uma lição. Tu quer subir, mas tu vai descer. E eu vou descer e lá embaixo eu vou te dar uma lição. E a Bíblia vai dizer: e Jesus se fez homem, experimentado nos trabalhos. Ele foi experimentado nos trabalhos. E a Bíblia diz: e Ele tomou sobre si as nossas enfermidades na alma e as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele na cruz do Calvário. E pelas suas pisaduras, eu e você fomos sarados de toda condenação, de toda culpa, de toda dor, de toda tatuagem na alma. E essa voz ecoa até hoje dizendo: Jesus Cristo é o Filho de Deus, a Ele nós merecemos escutar. O que Jesus disse? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo.
Jesus está dizendo, eu vou te dar o meu jugo, que é suave, é leve, e o que você está dizendo que é pesado, não está aguentando, Jesus vai dizer assim, me dá o teu jugo. Eu vou pegar o teu jugo que está achando que é pesado, eu vou pegar para mim, e vou te dar o meu que é suave e leve. E ele vai dizer, encontrareis descanso para a vossa alma. Ele vai dizer que ele é humilde. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Nós dizemos que somos humildes, mas não somos não. Pisa no nosso calo, para ver se a gente é humilde. A gente diz que é humilde. Não, eu sou humilde. Não é nada, pisa no calo para ver se é humilde. Jesus disse, se dá um tapa na face vira outro, se dá um tapa na tua face vira outro. Dá não, hein? Dá não. Aí a gente está muito longe dos ensinamentos. Não precisa ir muito longe não, é só se aparelhar o sermão da montanha. O sermão da montanha está muito longe de nós. Que foi que Jesus disse? Que é digno da nossa aceitação, que é digno da nossa atenção. Nós já ouvimos falar muita coisa de Jesus, né, irmãos? E ainda estamos continuando ouvindo nesta noite. Está Pedro, Tiago, João, duas autoridades máximas no Antigo Testamento, Moisés e Elias. Está Jesus no centro de Deus, desce uma forma teofânica de uma nuvem e diz, ouve Jesus. Mas vida com Deus não precede só glória não, só oba-oba não, só alegria estar aqui dentro dando glória a Deus e aleluia, não, só estar no monte da transfiguração se maravilhando da glória de Deus, não. Vida com Deus precede o que nós vamos fazer com essa glória que é manifestada em nós. O maior desafio da vida não está em cima do monte da transfiguração, está lá embaixo, quando um pai vai levar um jovem lunático para os discípulos expulsar o demônio deles, e eles não conseguem expulsar o demônio. Sabe o que eu aprendo com isso aqui? Muitas das vezes algumas pessoas se procedem no Evangelho como um êxtase sem entendimento, no oba-oba, achando que vida com Deus é só glória a Deus, só aleluia. Mas é muito mais do que isso. Tem gente que está no pé do monte, possessas de espírito, pais e mães desesperados, levando famílias até os discípulos, dizendo, resolve essa situação, Deus de vocês, resolve. Uma hora o demônio joga meu filho no fogo, outra hora joga na água. Aí a cor de Jesus aparece e diz, até quando que começou esse problema? Quando que começou esse problema? Desde a infância, mas agora ele é jovem. Não vamos querer transferir ao colégio apostólico algo que nós temos que resolver desde a infância. Se não resolveu desde a infância, deixou crescer com aquele problema, enquanto a criança está sobre a nossa tutela, a nossa autoridade, é como uma massa de cimento mole que a gente pode moldar. Mas depois que endureceu, irmão, tem problemas que tem que resolver no início. E quando não se resolve no começo, deixa tomar uma proporção, aí não adianta querer culpar os discípulos de Jesus. Eu trouxe minha filha, meu filho, minha mãe, meu pai, e você e os seus discípulos não conseguiram tirar da vida dele essa casta de demônio. Irmãos, vale a pena ratificar que o demônio, uma pessoa é liberta não quando os espíritos saem, mas quando Jesus entra e faz morar. Vale a pena dizer que a pessoa é liberta não quando os espíritos demoníacos saem, mas quando Jesus entra e governa aquela casa. E a voz disse, ele é o meu filho amado, Jesus que está ele a escutar. E Jesus diz, possessão demoníaca, sai. E quando aqueles espíritos saíram, o jovem ficou sã. E a Bíblia vai dizer que Jesus entregou ao seu pai e disse para os